compartilhar conteúdo. É conteúdo. É compartilhar conteúdo, né? Sim. Isso. Aí você vai compartilhar arquivo. Compartilhar arquivo ou compartilhar a tela? Arquivo, né? Eu acho, né? Aí você, no compartilhar arquivo, ele vai pedir para você adicionar o arquivo que está salvo. Ele está na tela aberto, tem que fechar? Você tem que pegar ele onde está salvo e colocar aí no quadradinho. Aí você só seleciona, compartilhar. Ele não- Aí você apareceu o maisinho para você? Apareceu, mas eu estou fechando o arquivo porque ele estava aberto. Entendi. Então você clica no adicionar arquivo. Tá, e aí vai no... Aí você seleciona ele e ele vai salvar aí e só compartilhar. Mas não abriu, eu cliquei e ainda não abriu. Ele vai abrir. Aí, na hora que você clicar, ele vai aparecer aí como ele fez o download. Apareceu carregando para você? Arquivo. Apareceu? Então, aí embaixo, na mesma telinha que você tá lá em adicionar o arquivo com maisinho, ele aparece para você, não aparece? Aparece. Aí eu fui Aí, no arquivo. Quando você seleciona o arquivo, ele aparece assim, ó, carregando, e aí ele fica salvo aí para você, embaixo. Embaixo desse quadradinho. Ah, tá, entendi. Ele Aí está depois carregando ainda, tá 43%. Isso, aí ele carrega, na hora que ele carregar, ele vai aparecer selecionado, aí você só clica lá embaixo, compartilhar agora. Ainda não tem que terminar, né? Isso. Tá, enquanto isso, deixa eu dizer que eu estou muito feliz com as integrações que vocês estão falando, né? Vocês já falaram da integração de vários cursos, de várias instituições que vocês convidaram, a universidade realizando esse papel de coordenação, informação, integração da rede, parabenizar o trabalho da Júlia, né, que faz essa rede de universidades, que eu acho super estratégica, e ver que tem outras instituições aqui, né, que também tem uma força muito grande de conseguir que o marco legal seja implementado. Então, acho que essa é uma aula, assim, muito estratégica e que vocês possam se sentir, assim, protagonistas mesmo de uma ação que todo mundo espera que aconteça. Estou muito feliz de vocês terem promovido isso. Ele está rodando como carregando, convertendo. Tem que esperar converter? Ele teria que carregar. Se ficar muito pesado, o que eu sugiro, então? Aqui não carregou ainda, né? Pode compartilhar a tela, né, Adriano? Ele deu 100%. Deu 100%? Só que ele está rodando, dizendo que está convertendo. Acho que agora deu. Agora deu. Ficou Apareceu assim. Aí eu clico nele e compartilho, né? Você clica nele, ele fica preto, você compartilha agora. Bom, cliquei em compartilhar. Apareceu, né? Aqui ainda não. Não, aqui está aparecendo na minha Agora lateral. apareceu. Ai, finalmente. E está em tela inteira, né? Tá, então Isso. eu vou fazer uma fala, né, desse lugar do Ministério da Cidadania, onde, depois dessa trajetória que a Júlia falou, né, que eu, na verdade, vim do judiciário, sou analista judiciária desde 99 e vi toda essa necessidade da política pública funcionar, fui para a frente parlamentar, fui para o Ministério da Cidadania para ajudar na implementação do Marco Legal com o desenho do Criança Feliz, tive que passar um ano no Canadá e quando eu voltei já foi a hora de ajudar na portaria da intersetorialidade, depois no Ministério da Justiça com o protagonismo da Cesira, que fez a formação em Harvard. Ela abriu muito essa rede para o judiciário se aproximar e se apropriar. É muito importante essa consciência que abre essas oportunidades. Depois voltei para o Ministério na Secretaria Nacional de Assistência Social. E é isso que eu queria trazer como uma necessidade que fica mais prioritária nesse contexto da pandemia, né? Porque a Júlia trouxe muito bem toda essa importância
da primeira infância, né? Que a gente tem que refletir. Quando a gente ouve, parece tão óbvio, não é? Assim, que a gente tem que cuidar desde o começo, que é ali que se formam as bases das competências. Mas se a gente vê a realidade, não é nada óbvio, porque a primeira infância ela é invisibilizada, né? Não existe o orçamento desde o recurso financeiro, o tempo dos pais estarem com os filhos, essa consciência de que seu nome é hoje. E na pandemia a gente tem visto falar muito, né, da proteção dos idosos, do isolamento e pouco de criança. Eu acho que alguns grupos começaram a trazer mais, e eu não sei se vocês já viram algumas lives que estão muito interessantes, trazendo agora a necessidade da gente colocar a criança em prioridade nesse momento de cuidado relacionado à pandemia. E essa poesia fala isso, né? A gente precisa lembrar que a criança não para. Enquanto a gente está nesse período de pandemia, as crianças estão se formando no seu cérebro, nos seus músculos, né? Elas precisam, por exemplo, da nutrição para ter o crescimento do corpo, esse corpo que vai ter a condição de promover o desenvolvimento, de promover a aprendizagem. E aí, essa frase é muito forte, né? Agora que seus ossos estão se formando. Aí ela não podemos dizer amanhã, mas aqui na questão da pandemia, a gente pode refletir, isso está sendo considerado? Né? Considerado que a primeira infância não vai congelar enquanto a pandemia está sendo enfrentada, a gente precisa, ao mesmo tempo que enfrenta a pandemia, conseguir cuidar desse momento estratégico da vida. E o Sparling, né, um pesquisador australiano, fala uma frase muito oportuna, né, que a primeira infância é a maior oportunidade e a maior responsabilidade de desenvolvimento humano. Então, a responsabilidade, vocês trouxeram muito da parte da responsabilidade social, e então, da família, da sociedade, do Estado. E é uma oportunidade que a gente não pode continuar desperdiçando, né? A gente, na verdade, tem leis maravilhosas no Brasil, e gerações foram desperdiçadas por faltas. É isso que eu queria que a gente pensasse, enquanto vocês são profissionais que eu acho estratégicos, né? Que são profissionais que podem fazer a diferença para a gente não repetir esse desperdício de oportunidades. E, inclusive, agora, em função da pandemia, como que a gente pode perceber oportunidades nesse contexto tão desafiador? E essa imagem, ela traz vários níveis, né, de a gente imaginar onde está a primeira infância hoje. Porque, geralmente, eu percebi isso nessa trajetória da infância, muitas pessoas falando assim, eu não tenho nada a ver com primeira infância, eu não trabalho com criança, eu não sou professor, né, não sou pediatra. E, na verdade, a primeira infância ela está em todas as áreas, né? Isso tem começado a ficar mais visível com a questão dos projetos todos, né, da universidade que vocês estão trazendo os cursos, de se pensar a cidade na medida da criança, de se pensar o sistema de justiça que o pacto trouxe não só a vara da infância, ele traz a vara de execução criminal, traz a vara de violência contra a mulher, traz vara de família. A poluição afeta a criança, então, para cuidar da primeira infância, a gente precisa de todas as pessoas, não é só quem está diretamente com a criança. E o que isso significa em termos da pandemia? Né? Primeiro, assim, eu queria contextualizar essa análise de toda a trajetória que o Brasil fez para chegar numa lei que foi inédita no mundo, né? Que a Júlia disse que eu ia aprofundar no marco legal, porque eu sou realmente apaixonada por essa lei. Eu fiz psicologia, mas gostei dessa relação do papel do direito na produção da subjetividade. Como que as leis, elas fazem a gente olhar o mundo sobre outra ótica. E eu vi isso na Lei Maria da Penha, né? Quando ela definiu os tipos de violência, as pessoas passaram a perceber que coisas que elas faziam e não achavam que era violência. E em termos das leis da infância, a gente vê pelos textos como se passa de uma noção da criança como objeto, né, de disputa entre os adultos, ou que quando cresce vira cidadão, para a criança estar escrita na lei como cidadã, né? Ela é cidadã desde que ela existe, não é cidadã só quando ela vota ou é adulta. Então, esse processo histórico que a gente tem no Brasil de leis é uma grande conquista social. Por isso que a gente tem que juntar esforços para essas leis saírem do papel. Porque, por enquanto, a gente tem muito mais, assim, ganhos nessa produção de legislação do que na implementação. Apesar de que avanços muito importantes já estão acontecendo nos últimos anos. E aqui a gente tem que contextualizar isso, por quê? Porque a pandemia, ela está sendo uma oportunidade da gente melhorar ainda mais essas leis, né? E é isso que eu fico
desafiando um pouco em função do pacto, né? Outros avanços vão poder acontecer sob a inspiração de regulamentações que estão sendo feitas para enfrentar o Covid-19, a Covid-19, porque isso está acontecendo. Eu queria trazer essa fala mais concreta, porque eu acho que vocês, nos vários cursos, têm já um background para a gente ir em uma questão mais profunda, de entender que nunca aconteceu uma produção tão grande de regulamentações, portarias, documentos, orientações técnicas como nessa pandemia, né? E algumas delas estão trazendo um detalhamento da lei que não existia antes. É isso que eu quero chegar, né, a partir do exemplo do SUAS. Mas, antes de chegar no SUAS, fazendo a ponte entre a primeira infância e o Sistema Único de Assistência Social, a gente tem que ter esse contexto, né? Perceber que a primeira infância, ela mostra para a gente uma palavra-chave que é o vínculo, né? Que a ciência mostrou isso, que a maior estratégia de promoção do desenvolvimento humano é o vínculo afetivo. É a partir dessa conexão, e aí quando a gente também trouxe a ciência mostrando tudo o que acontece no cérebro nessa fase da vida, isso deu mais concretude para valorizar esse momento. E aí o que acontece no cérebro? Conexões, né? As experiências e os vínculos, elas se traduzem na cerebral pelos vínculos entre os neurônios, que são as sinapses, né? Então, isso são redes neurais, redes a partir desse olho no olho, que é a metodologia de base do Criança Feliz, né? De interagir com a criança, isso forma o vínculo. E o que significa esse vínculo para a criança? Ela se reconhece no olhar do outro, esse outro para ela é o mediador do mundo, no início esse outro é como se fosse o mundo para a criança, então se esse outro é responsivo, é seguro, né, ele percebe a criança e ajuda ela a ter as necessidades atendidas, ela tem a formação da visão do mundo como um mundo amigável, como um mundo seguro, como um mundo confiável. Aquele mesmo autor, o Sparling, fala que a principal aprendizagem da primeira infância é a confiança. Então, é a confiança nesse outro do qual ela depende. E forma essa vinculação também afetiva, que a partir dela ela foca a atenção, ela começa a confiar no mundo e fazer outros vínculos. Aí vão os vínculos com os irmãos, com, né, pai, mãe, a comunidade, a sociedade, o próprio respeito à lei, o vínculo com o judiciário, né, com o juiz, também começa lá naquela confiança que ela pôde ou não desenvolver em relação à autoridade parental e depois às autoridades da sociedade, das instituições. E essas redes, que então eu acho que é onde a gente está agora, institucionais. Então, assim, eu estou do ponto de um trabalho feito no Ministério, em vários ministérios, em vários poderes, né, que eu passei pelo Judiciário, Legislativo, Executivo, várias áreas do Executivo. Agora, por exemplo, estou tendo uma experiência no Executivo Local do Distrito Federal. Vocês estão em universidades, então tem vários grupos que também precisam se conectar, formar vínculos. E essa última figura, né, que mostra assim, vínculos que convergem para o desenvolvimento da primeira infância. Isso significa um pouco a representação do marco legal da primeira infância, porque um dos marcos dele é construir, né, determinar a política nacional integrada pela primeira infância. O que significa isso? Que a gente consiga olhar esse indivíduo realmente indiviso, porque quando a gente divide ele, essa parte é da saúde, essa parte é educação, essa parte é assistência social, essa parte de direitos humanos, a gente divide, né, a gente rompe essa noção de ser indiviso, justamente caracteriza a pessoa. Então, a política da primeira infância, ela tem, assim, a lógica de conceber a pessoa como ser integral, a governança para isso realmente ser realizado, e a estratégia que vocês falaram que estão apoiando os comitês intersetoriais, eu fiquei muito feliz, porque assim, essa é uma governança que já é escrita lá como uma forma de conseguir efetivar a construção de uma política integrada, que precisa ser nacional, estadual, distrital, municipal, e ela não se realiza se a gente não forma vínculos. Isso está muito claro, é muito interessante ser psicólogo nesse contexto, porque muitas vezes as políticas públicas dependem dessa subjetividade dos atores responsáveis por realizar as atribuições, né, previstas nas normas. E em que medida a gente tem essa capacidade, porque a gente exige competências da família, né, que cuide bem dos filhos, em que medida a gente cuida bem dos profissionais que executam as políticas públicas, né, para eles terem essa confiança
nos sistemas que exigem deles as funções que precisam acontecer para a lei sair do papel. Em que medida essas famílias podem confiar nas políticas públicas, né, sentindo que elas realmente dão segurança? E pensar por que precisamos de tantas políticas, né? Porque não dá para cuidar da criança sem cuidar de quem cuida dela. Porque o estresse tóxico, ele vem de várias dimensões, a pobreza é multidimensional, então, às vezes, foi a perda de um emprego, aí foi uma relação com uso de droga, foi essa pandemia que deixou de uma hora para outra pessoa sem emprego, que teve uma morte de uma pessoa muito importante que não pôde nem ser realizado um luto, porque não pode nem participar do enterro. Então, tudo isso que acontece acaba que repercute na criança pequena. Né? A gente acha que as coisas são desligadas, mas não são. Existe uma interdependência entre os sistemas, né, familiares, individuais, sociais, de saúde, de educação, que fazem todo um impacto nessa condição necessária para o desenvolvimento humano. Que seria o estresse tóxico? Quando os desafios ficam para além da condição que o sujeito, o corpo, a mente, né, o emocional dá conta de elaborar. Fica muito exagerado, né? E quando muitas coisas se somam, então se soma, não estou na escola, não tenho mais meus amiguinhos para brincar, não estou com a merenda da escola, não estou com meu pai tranquilo porque sabe que vai ter o salário. Então, quando se multiplicam todas essas adversidades, a gente tem um contexto de estresse tóxico que prejudica a formação dessas sinapses, né? Que prejudica a condição desse pai interagir com responsividade com a criança. Agora, o isolamento rompeu esses vínculos que são protetivos da comunidade, trocar ajuda, né, e se encontrar e realizar atividades, desde ajudar a fazer um bolo, a se divertir junto, então que aliviam o estresse, né, e as instituições que agora têm que criar essas outras lógicas de trabalhar pelo teletrabalho, às vezes funciona melhor, às vezes não. E o que é muito importante a gente pensar no impacto disso para a primeira infância, porque a primeira infância, ela se caracteriza também pelo período mais crítico de formação de memórias. Quando a gente fala de formação de arquitetura cerebral, que os neurônios se desenvolvem, se conectam, isso ali é a representação física da memória sendo registrada. E a memória em função das experiências que essa criança vive. E que experiências as crianças estão vivendo, né? Porque elas estão sentindo, percebendo dos adultos, olhando, podendo se movimentar, porque o movimento livre é muito importante nesse momento da vida, né? A linguagem da criança é corporal, e essas memórias estão sendo como? Estão sendo de liberdades, estão sendo positivas, estão sendo de aprendizados, ou estão sendo de angústia, né, de violência. Então, a gente tem que pensar nisso. Que memórias a gente precisa tentar, mesmo nesse contexto de adversidade, promover de uma mais saudável, nesse começo da vida, que vai ficar marcado para o resto da vida, né? Então, essa importância dos vínculos afetivos, o apego seguro, desde a gestação, eu lembrei daquele filme A Vida é Bela, não sei se vocês já assistiram, né? Que a criança está no campo de concentração e o pai, né, por um vínculo afetivo muito estabelecido com o filho e várias estratégias, cria toda uma interpretação que protege a criança daquele estresse absurdo que é a guerra. Então, o vínculo afetivo é a ferramenta mais protetiva nesse momento, mas para isso ser possível para a criança, a gente precisa cuidar de quem cuida dela. E é isso que às vezes eu acho que a gente tem que avançar nessa compreensão de primeira infância. Como a gente dá condições dos pais exercerem essa função de proteção, de afetividade, de educação dos filhos, de cuidado. Como a gente ameniza o estresse dos adultos que cuidam dessas crianças para eles poderem estar presentes para viver esse vínculo seguro, né? Então, não sei se é comum ter esse conceito de responsividade. No fundo, é para esses adultos conseguirem ser responsivos à criança. A criança sempre busca interação, né? Ela ri, ela às vezes até faz birra, mas é sempre com essa busca de estabelecer uma interação e espera uma resposta. Quando ela não tem essa resposta, ela se sente solta no mundo, né? E aí se dispensa a oportunidade de um aprendizado por esse bate e volta que eu faço uma coisa, você responde de volta e vai nessa relação que se constrói um vínculo responsivo. E aí, isso também
para a criança é impossível ela viver uma primeira infância sem prejuízo, sem ela poder brincar. E como a gente cuida do direito ao brincar nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de medo de tocar, né? O tocar para a criança é tão importante, e aí isso é arriscado agora pelo contágio. Então, como a gente brinca sem tocar, sem sair na rua, né? Ficando em casa. A gente não pode esquecer dessa palavra brincar no contexto de enfrentamento da pandemia, né? O trabalho integrado para atenção integral, então, como a gente consegue manter essa rede integrada nesse contexto de serviços que fecharam, de profissionais que até eles próprios não puderam mais estar em função da idade, de problemas de saúde ali disponíveis para atender. Então, só os serviços essenciais ficaram. E mesmo assim, por exemplo, instituições de acolhimento, tinha muitas pessoas com idade, com problemas de saúde, que tiveram que sair. E eram os cuidadores das crianças com as quais elas tinham vínculo. Como é que ficou, então, essa criança? Né, que para proteger o trabalhador também, a gente ficou nesse dilema, né? Protege uma coisa e cria outro risco. Então, é muito desafiador e isso promove que a gente seja mais criativo. Então, a primeira infância demanda isso para ser protegida, né? Cuidar, escutar, informar, brincar e participar. E isso, por outro lado, é muito interessante, porque tem um outro slide que eu vou mostrar, que o problema não é só ter problema, o problema é como a gente lida com o problema, porque nesse contexto adverso, existe uma oportunidade de se desenvolver resiliência. Né? Resiliência é uma habilidade fundamental para a sobrevivência da espécie, né, do indivíduo. Então, tudo isso, se a gente tem uma consciência, uma estratégia, eu gosto, né, vamos chamar os universitários para pensar como lidar com isso, a gente pode oferecer um apoio onde se formem habilidades de resiliência. Isso também é uma habilidade importante de aquisição desde a primeira infância. E aqui eu trouxe esse slide, eu resgatei emprestado da Gabi Fujimoto, que foi uma assessora importante internacional na construção do marco legal da primeira infância. Ela foi uma das criadoras da rede hemisférica de parlamentares e ajudou a trazer a própria criação da frente parlamentar. E ela trouxe esse slide no dia do lançamento do The Lancet no Brasil, que não sei se vocês sabem, né? No mesmo dia que o Brasil criou o programa Criança Feliz, foi lançado o The Lancet, que é um grande periódico científico internacional, chamado Desenvolvimento na Primeira Infância, da ciência a programas a larga escala, recomendando que todos os países do mundo criassem programas de desenvolvimento na primeira infância. Foi 5 de outubro de 2016, quando se lançou Criança Feliz. E ela tinha esse slide dessa apresentação que hoje eu vi e achei muito interessante para nosso contexto de pandemia, porque ela colocou como central a permanência da criança com seus pais. E nesse contexto, quando a gente tem isolamento social, que é um risco, né, quando não existe uma casa adequada, uma condição de não estar estressado, né, de não ter medo de passar fome, não existe esse padrão de violência que aí se acentua, né, nessa restrição de redes, mas quando isso, de repente, pode ser uma oportunidade de vínculos afetivos entre pais e filhos, que isso foi muito visado agora, né, nos movimentos de primeira infância. Os pais estavam terceirizando muito os filhos. Né? Tem pais que se assustaram porque perceberam que não conheciam os próprios filhos, não sabiam lidar com eles, porque acorda, vai para a escola, volta da escola, dorme. Então, assim, essa permanência, que é o vínculo primário, porque os pais, eles são vínculos primários com as crianças, né? E a gente, quando manda para uma escola, por melhor que seja, já é um vínculo secundário. E então, assim, ela coloca isso, né? Que toda tecnologia de promoção da primeira infância, ela é baseada nessa relação pais-filhos. Então, quando a gente tem um contexto forçado em que os pais estão tendo que ficar mais com os filhos, a gente precisaria muito investir em que esse momento fosse uma oportunidade e não fosse uma fonte de estresse. Mas, para isso, esses pais precisam desse apoio da política, desse apoio de orientações, desse apoio da mídia, para eles próprios ressignificarem esse tempo de isolamento como essa oportunidade de estarem com seus filhos. E olha quantas coisas acontecem em meio desses vínculos, né? A questão desde o cuidado pré-natal, várias gestantes nesse contexto, e olha que difícil, né? Já se identificou que os bebês que estão nascendo de mães que estavam infectadas pelo Covid, eles estão nascendo com problemas cardíacos. E aí estão, então, deixando a criança sem poder mamar, porque isso reduz essa chance do contágio e de desenvolvimento dessa cardiopatia em função
do contágio com a Covid. E aí a gente já tem essa delicadeza, era tão importante mamar, e agora, para não se contagiar e ter uma doença, a gente não pode deixar a criança mamar. Então, como a gente administra algo que mitigue, né, essa dificuldade do vínculo que a amamentação era tão importante. A imunização, a nutrição, o apoio de programas sociais, orientações sobre crescimento. As crianças estão ali agora com a alimentação feita em casa. Em que medida essas famílias têm já os conhecimentos necessários para saber, né, a nutrição adequada na primeira infância? Como a gente fortalece, como poderia ser um momento de aprendizagem especial, já que as crianças estão ali. Eu mesma, por exemplo, trabalho muito também, tenho 2 crianças, eu nunca cozinhei tanto na vida, eu melhorei minhas habilidades de culinária nesse período de ter que ficar em casa. Então, a gente pode transformar essa situação de estar em casa em aprendizagem, mas para isso a gente precisa de mediadores. Toda aprendizagem precisa de mediadores. Então, as políticas sociais, no fundo, elas falam muito disso. Que mediadores potencializam as competências dos pais para desenvolver essas habilidades dos filhos, né? Primeira de todas, o vínculo, que é a base da aprendizagem. Como explorar, descobrir, jogar junto dentro de casa enquanto está isolado com crianças dentro de casa. Como lidar com o ambiente, como adaptar esse ambiente para ser seguro, né? A gente aumenta o risco de acidentes na infância se a gente não ajudar eles saberem como prevenir acidentes na infância. Então, a gente teve tudo isso e, graças a Deus, né, há pouco tempo, saiu um documento do Ministério da Saúde onde falou também do público de risco relacionado à primeira infância, para a gente não ficar só cuidando dos idosos, inclusive vendo as crianças como ameaças dos idosos, né, em função de serem vetores de transmissão, mas perceber, e essa doença não existia, então está se percebendo ao se cuidar, que quando as crianças em idade muito nova, elas são acometidas, elas têm uma chance maior de ter complicações também em função da Covid, né? Então, precisam ser protegidas de forma especial, e gestantes também. Então, o Ministério da Saúde já lançou essa normativa. E isso gerou outros cuidados nas normativas que eu vou trazer do SUAS, né? Então, aí por que eu agora quero descer de todo esse contexto, né, que a gente vai de redes primárias a secundárias, pensar qual o nosso papel enquanto profissionais, né? Por exemplo, no caso eu não sou assistente social, sou psicóloga, e isso é interessante, a gente tem que entender que o sistema de assistência social, ele tem várias categorias profissionais, né? E por que eu estou trazendo muito? Porque nessa fase em que várias medidas de saúde já foram adotadas, investidas, a gente agora vai precisar muito da contrapartida do Sistema Único de Assistência Social para mitigar os efeitos em termos de vulnerabilidade social decorrentes da pandemia, né, da perda de emprego, da necessidade de cuidar dos vínculos nessas famílias que têm menos recursos emocionais e cognitivos para convivência. E por que então eu trouxe isso como agora a gente ter o olhar para fortalecer a política pública? Por aquilo que eu tinha dito, né? O problema, ele é uma equação, o desafio e o recurso. Se eu tenho um desafio, mas eu recebo recurso, o impacto dele é um. Eu posso até, por exemplo, pegar o Covid, mas se eu tiver um sistema de saúde forte, eu não estou tão vulnerável como se eu não tiver um sistema de saúde. Então, assim, os desafios aumentam a necessidade de recursos para não ter essa caracterização de risco e vulnerabilidade. E os desafios a gente já falou bastante, né? E já existiam muito, já tinham famílias que viviam condições muito adversas, com poucos recursos de políticas sociais, de instrução, de cognição, né? De acesso a benefícios e serviços públicos. E agora vieram mais desafios, então a gente está precisando aportar recursos. E entender que o trabalho em rede tem justamente essa função de mediar recursos internos e externos, né? E é isso que a política já escreve, como se faz isso? Por meio de serviços, programas, benefícios, projetos. E, no caso, então, eu vou apresentar alguns recursos que estão sendo acessados e acessíveis por meio da política de assistência social. Né? Eu gosto muito de falar disso, eu acho que é uma oportunidade para o Brasil, porque nesse tempo eu percebi que o SUS ele é muito desconhecido, mesmo na esfera de outras políticas públicas, né? A gente acha, eu acho o SUS meio trabalho
doméstico. Quando está bem feito, ninguém repara. Agora, quando falta, aí aquilo aparece, né? Então, existem várias situações amenizadas porque as famílias têm uma transferência de renda, um serviço social, e não se percebe. Agora, quando ele é doente, aí a gente vê as consequências e percebe que ele é importante. Então, eu acho que, nesse momento, o Covid fez perceber mais claramente a importância e o patrimônio que é o Brasil ter um sistema único de assistência social, como tem o sistema único de saúde, que também estava meio em crise de ser percebido como gasto e não como investimento, né, sob risco de ser enfraquecido, e agora eu acho que a gente pode sair dessa pandemia percebendo que a gente tem que manter e perceber que são patrimônio nacional. O SUS e o SUAS, eles que estão dando essa condição do Brasil ter chance de enfrentar, né, com menos prejuízo todo esse desafio da pandemia. E agora vai ser a hora do SUAS precisar se estruturar para fazer a parte dele. E também é muito importante falar isso, porque, olha só, né, a política de assistência social, às vezes ela não é tão claramente associada com o programa Criança Feliz, porque a gente percebeu isso, né, o Marco Legal da Primeira Infância, ele tem várias formas de implementação em várias áreas, e às vezes ficou muito relacionado ao Criança Feliz, que é fantástico, é um programa inovador, de alta cobertura, mas existem outras necessidades também para a primeira infância que o Criança Feliz não atende todos os públicos, né? Ele vai no público ali ainda com o sentido de invenção, que é fantástico, mas as crianças que já estão em situação de risco precisam também das outras modalidades previstas na lei para elas serem protegidas e resgatarem a melhor condição de desenvolvimento. Então, a política de assistência social, ela foi, na verdade, um dos grandes pilares que permitiu que o Criança Feliz tivesse tanta força e conseguisse virar o maior programa do mundo em tão pouco tempo. Né? Se não existisse um SUAS no Brasil, não teria como a gente ter conseguido acessar todas as famílias e chegar nessa cobertura. Tanto o SUAS como o Bolsa Família. Então, a gente tem que entender esse contexto, né, da estrutura onde se constroem as ações de proteção à sociedade. Então, ele se faz, né, como um conjunto de garantia de renda e autonomia, proteção do convívio familiar e comunitário, proteção de situações que exigem acolhimento institucional e familiar e proteções em situação de calamidade e emergência. Então, as crianças, elas estão no meio de todos esses problemas. E olha só que bacana a gente entender o SUAS como essa integração. Faltou aqui um círculo, né? Isso aqui tinha uma integração entre todas. Integração entre serviços, programas e benefícios. Isso é um sistema. Então, ele começa pela inclusão das famílias no cadastro único, e isso já é um patrimônio imenso. Poucos países têm essa condição de identificar quais as famílias estão em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, o cadastro único tem uma estrutura, assim, uma capilaridade, uma arquitetura também social fantástica, que consegue, né, ter os dados das famílias de um país continental como o Brasil. Né, e que, então, por meio desse cadastro único, as famílias têm acesso aos vários programas governamentais de enfrentamento em situação de pobreza, né, de vulnerabilidade social. Ela tem acesso a serviços e programas e benefícios. Por que isso é muito importante, esse slide? Porque às vezes parece, né, na visão rasa que a gente às vezes ainda precisa melhorar o senso comum sobre o significado das políticas sociais, acha que é só receber benefício, que é receber o dinheiro do Bolsa Família, o dinheiro do BPC, o auxílio emergencial, que está sendo agora realmente muito importante, só o dinheiro pecuniário ou a cesta básica. Isso é só uma parte, isso são só os benefícios. Mas o mais importante é o serviço que promove competências familiares, que promove a condição de autonomia, porque esse é o objetivo final de uma política pública, ele promover a habilidade para a família ter autossustentabilidade, né? Sair de uma condição de dependência e ter condição de ter autonomia. É a mesma lógica da primeira infância, né? Promover competências a essa criança ser um adulto capaz de aprender e trabalhar e desenvolver ao máximo seus potenciais. Então, as famílias e os adultos também precisam de serviços que desenvolvam essas competências, né, para o trabalho, para a capacidade de cuidar dos filhos, para a capacidade de conviver pacífica, para a capacidade de ser resiliente diante dos desafios. E essa é a minha preocupação agora. A gente tem visto muito
prevenção do contágio pela questão de saúde, de máscara, de toque, de não estar em contato físico, acesso a alimentos e renda emergencial, mas e onde está essa necessidade de serviços que ajudem a conviver nesse período de isolamento social, a lidar com conflito nesse período de estresse, né, de estar junto, muita gente na mesma casa, de estar com medo de morrer, a lidar com a promoção do desenvolvimento da criança nesse momento diferenciado, né? Então, é por meio do SUAS que a população tem acesso a essa lógica muito bonita de uma arquitetura social, de proteção social de indivíduos e famílias. E a primeira infância, ela depende disso, né? A família precisa estar fortalecida para ser capaz de promover o desenvolvimento dos filhos. Então, é nessa lógica que a gente tem no SUAS, por exemplo, o PAIF, que é um programa de atenção integral à família, né, realizado nos CRAs, o PAEF, que já é um programa especializado de atenção à família, quando elas já chegam encaminhadas em função de alguma intercorrência de violência, de agressão à criança, de violência doméstica, né? Já uma necessidade mais de uma intervenção que já não é preventiva, já é de enfrentamento, né? O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde desde idosos a crianças podem estar com um espaço de convivência comunitária para não ficarem isoladas em casa, né? Para poderem criar vínculos com a comunidade. O acolhimento de crianças que então já estão em situação de ruptura de vínculos familiares, que é o mais grave, né? Já é a alta complexidade do SUS e precisam ser acolhidas. E nós temos mais de 6 mil crianças acolhidas na primeira infância no Brasil, né? E agora, o Serviço de Proteção e Calamidade Pública e Emergência, que, por exemplo, aqui no Distrito Federal, na capital de onde eu estou falando, não existia ainda, né? A gente não tinha ainda criado esse serviço que estava tipificado na LOAS, na Lei de Assistência Social, desde 2013, porque nunca tinha sido necessário. E agora o SUAS já tinha essa estrutura, por meio da qual está oferecendo, né, também buscando, construindo, né, a gente troca a roda do carro com o carro andando, construindo o serviço, implantando ao mesmo tempo que já tendo que responder às demandas da sociedade. Então, o que acontece? Aqui é para vocês entenderem toda a riqueza do SUAS, né? A gente tem essa estrutura na lei que ele é estruturado segundo níveis de complexidade. Cada um tem uma interface própria com a primeira infância. Então, a gente começa um nível de proteção básica, né, quando ainda não aconteceram situações graves, né, mas as famílias têm vulnerabilidade. Se não tiver uma ação nessa hora, tem maior risco de ter problemas. Então, aqui é onde estão os CRAs, né? Os CRAs, por meio dos quais as famílias têm acesso ao programa Criança Feliz, por exemplo, têm acesso ao programa de atenção integral à família, têm acesso ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? E aí é muito importante essa busca ativa que os CRAs fazem, né, com a missão de prevenção. Os CREAs, né, que aí já existe uma situação instalada, Centro POP, que são as famílias em situação de rua, onde tem muitas gestantes, tem crianças que estão ali em situação de rua, tem o Centro Dia para as crianças com deficiência, e os serviços de acolhimento, né, antigamente chamados de orfanatos, que não existe mais esse nome, porque percebeu que só 10% das crianças nas instituições de acolhimento eram órfãs, a maioria tinha famílias, então existe uma lógica de integração entre serviços que a gente tem que fortalecer, essas crianças que vão temporariamente para um acolhimento, enquanto se resolve o problema que necessitou o afastamento da família, ela precisa ter, enquanto ela está ali acolhida, o trabalho com essa família, por meio dos CREAs, para que essa família volte a ter condição de cuidar do seu filho, e a criança tenha reintegração familiar. E se isso não for possível, e aí a gente tem que ter o serviço avaliando para até determinar um parecer que registre que não é possível para a autoridade judiciária, então, fazer a perda do poder familiar para ela ir para outra família, no caso, para adoção. E esse é um serviço que é muito pouco desenvolvido ainda, né? A gente tem poucas metodologias de reintegração familiar. E o que aconteceu em tempos de pandemia? Nesses serviços de acolhimento, a gente tem muitas crianças vivendo em ambientes coletivos. Olha a rede do SUAS, olha a riqueza desse patrimônio nacional, né? Que às vezes não aparece tão claramente, né? Olha só, nós temos CRAs em 99% dos municípios brasileiros, né? 8.360 unidades, CREAs em 43%,
centros-dia, centro-pop. Então, assim, ele tá em todo o Brasil, a gente tem essa rede. Agora, ela funciona como deveria? Não funciona ainda, né? Nós temos equipamentos precários, desde os edifícios até poucos profissionais, ausência de capacitação. A gente tem tido vários apoios no Ministério para mudar esse cenário. Tem um projeto com a Petrobras, por exemplo, que está ajudando, né, a criar também uma capacitação das OSCs, né, as organizações da sociedade civil que trabalham com primeira infância, a conhecer o significado da primeira infância, ter metodologias de um trabalho adequado. E às vezes não é claro, né, que o SUAS ele tem tanto entidades públicas como privadas. Então é uma rede que vira, né, todo um convênio, porque elas têm um abatimento do imposto de renda em função de estarem credenciadas por meio do SUAS como entidades reconhecidas, né, da assistência social. Então, é uma grande rede. Olha o tamanho disso, né? Agora, para ela ter qualidade, a gente tem um grande trabalho pela frente. Do mesmo modo como a gente fortalece a condição da família cuidar das crianças por meio do Criança Feliz, a gente tem todo o trabalho de fortalecer a capacidade dos profissionais oferecerem uma atenção com maior qualidade. E aí os desafios da pandemia para a proteção social no contexto de toda essa rede, né? A gente tem as famílias aumentando a insegurança alimentar, que também é uma questão que cabe ao SUAS, né, responder por meio de benefícios eventuais, que são as cestas básicas. A gente deve estar transformando a cesta básica em cartão, que aí a própria família tem condição de ir ao mercadinho e comprar o alimento, não receber já todo montadinho, e aí se pensa como ela se sente com mais autonomia, podendo fazer a compra dela, né, tendo o mínimo de escolher, e isso fortalece a comunidade, né, a economia local. Então, como se administra, né, a garantia desses direitos para o direito à alimentação? Outros itens básicos de subsistência também, tem kits quando a criança nasce, até quando é possível de limpeza, por exemplo, a população de rua pode receber água, sabonete, né, roupas. Então, várias alternativas de como oferecer esse apoio para lidar com a insegurança alimentar que está acontecendo, às vezes com a perda da moradia, também auxílio aluguel, redução de tarifa de luz. Então, vários benefícios que as famílias e indivíduos têm acesso por meio do Sistema Único de Assistência Social. A insegurança de renda, né, que as pessoas deixaram de poder trabalhar, né, para o isolamento social. Então, se tem o benefício do BPC, do benefício de prestação continuada, né, que são as aposentadorias, ou o apoio em caso de deficiência, muitas crianças recebem o BPC, né, crianças que nasceram com microcefalia ficaram com o direito de receber esse apoio, né, porque a mãe deixou de poder trabalhar para poder ficar com a criança. Então, essa é uma renda muito importante para isso. Programa Bolsa Família, que tem um recorte muito importante para promover também o acesso ao Criança Feliz, e que muitas pessoas às vezes não entendem que ele é mais do que uma transferência de renda, né? Ele tem um sistema de funcionalidade. Para receber a renda, a família precisa matricular o filho na escola, garantir a frequência na educação. E na educação infantil, isso é muito importante para esse desenvolvimento, principalmente até para viabilizar que as famílias tenham mais condição de trabalhar. É condicionado à vacinação da criança, é condicionado à participação no pré-natal. Então, essa vinculação, que tem uma condicionalidade para receber o recurso financeiro, foi que, inclusive, permitiu a redução da mortalidade no Brasil, né? Que foi um dos grandes avanços para a gente poder melhorar a primeira infância, porque antes a gente lutava para sobrevivência, protegia. Quando a gente conseguiu a vida, né, reduzir a mortalidade infantil, a gente teve chance de promover o desenvolvimento. As crianças sobreviveram, e agora, né? E o Bolsa Família foi uma grande estratégia para isso, para a redução da mortalidade infantil, que, como eu disse, é o segundo grande pilar que permitiu esse grande salto do Criança Feliz, né? O que já avançou pelo SUAS, e aí o Criança Feliz ele potencializa mais essa condição de formar cidadãos com autonomia. Porque nessa fase... Como está meu tempo? Eu falo muito, né? Me avisa aí para controlar meu tempo. Oi, Vânia, temos aí no máximo 10 minutinhos, tá? Para liberar os alunos, que eles vários deles vão para a sala de aula. Então, acho que eu vou falar 5 minutos e abrir para o debate. Então, e a insegurança de convívio, isso é muito importante, porque, assim, nesse contexto de isolamento social, se a gente percebe o estresse familiar, né, que pode ser aumentado, as situações de violência,
porque as redes de proteção, elas se afastaram um pouco, né? Vários CRAs fecharam, não pode mais encontrar a avó que ajudava a cuidar, o avô. Então, a violência, ela é protegida por uma rede. Quando a gente reduz essa rede, o risco aumenta, pode, né? Se já existia uma predisposição. Mas, às vezes, casos que ainda não tinham intercorrência passaram a ter, né? Suspensão do convívio comunitário escolar, maior risco de transmissibilidade em ambientes coletivos e com alta circulação de pessoas, como serviço de acolhimento institucional. E aí, isso aqui que é o patrimônio que eu queria trazer, né? Várias novas normativas foram desenvolvidas para enfrentar a Covid, né? Uma nota pública conjunta entre o Ministério da Cidadania, o Ministério da Família e Direitos Humanos, da Mulher e o CNJ, essa aqui, o CNJ CNMP, para cuidar especificamente das crianças em acolhimento institucional, frisando a primeira infância, recomendando então, que elas pudessem, para sair da aglomeração, ir para a família, para serviço de acolhimento familiar. No Rio de Janeiro, houve uma live sobre isso e o sistema de justiça se motivou para aumentar a implementação de serviços de famílias acolhedoras, né? Que já se promove, já tem pesquisas mostrando que é mais adequado para a promoção do desenvolvimento na primeira infância, porque tem uma atenção mais personalizada, um vínculo mais estável. Nota técnica sobre essa recomendação, é a nota técnica número 11, muito maravilhosa. Quem trabalha com acolhimento institucional com criança poderia ler, porque ela diz detalhes que não existem em outras legislações de como realmente tratar a criança como sujeito de direito. Então, fala assim, antes de, por exemplo, né, transferir a criança de um acolhimento para o outro para reduzir a aglomeração, conversa com a criança. Em vez de simplesmente mostrar um cartaz para lavar a mão, faz uma atividade lúdica para a criança própria participar da construção daquele cartaz, né? Garante que essa criança possa ter respeito à permanência com quem ela tem mais vinculação afetiva. Então, assim, não vamos tratar a criança como objeto, vamos tomar as medidas de proteção, mas conversando com a criança. Fala do direito à informação sobre o que está acontecendo para a criança. Né? Ela é um cidadão também. Então, essa nota técnica ela é muito interessante, e é o que eu tinha falado. Eu imagino que ela vai qualificar as leis anteriores, pelo que ela trouxe do detalhamento, para a gente saber exatamente como implementar um cuidado respeitoso à criança, desde o começo da vida. E, então, assim, são várias portarias que estão sendo criadas, além de dar os equipamentos, né, de usar a prevenção do contágio, como lidar com cuidado com os vínculos, com cuidado com a segurança de convívio. E aí a gente tem isso, né, como está sendo enfrentados os desafios pelas famílias em vulnerabilidade e risco social, né, que aqui são os desafios e aqui são os recursos, né? Então, a gente tem maior necessidade de dados para saber oferecer esses serviços que estão agora sendo remotos, né? A gente precisa desenvolver novas tecnologias e o Promundo agora, assim, está sendo um grande parceiro para a gente ter como manter esse tipo de apoio à família, né? Que é uma competência dos serviços do SUAS, de forma remota, né? Usando o WhatsApp, não só encaminhando materiais, mas tentando uma interação bate e volta, né? A gente encaminha uma atividade, a família faz e aí tem uma adaptação de acordo com a resposta, é um vai e vem, é uma coisa realmente interativa, porque a interatividade é que gera essa condição de se sentir sujeito, de se sentir cidadão, né? De estar engajado, não é só receber pacotes prontos, né? Então, todos esses suportes são oferecidos pelo SUAS, né? Por meio de dados, buscar ativamente quem está em maior risco e não teve mais como ir aos CRAs, como fazer um planejamento, né? Sem ser presencial, ligar para as famílias, como oferecer alimento, como oferecer medidas de prevenção do contágio. As famílias também precisam chegar a essas informações na linguagem delas, orientar sobre atividades que podem ser feitas no espaço doméstico, orientar em como manter os vínculos no isolamento social e como articular essas redes, juntando a saúde também, junto com a assistência social. Isso foi uma coisa que melhorou nesse desafio do Covid, né? Integração entre serviços. E aqui teria toda a questão específica, né, do desafio, que são as crianças em primeira infância que vivem nos acolhimentos. Olha quantas crianças, né? Segundo o censo SUAS, que é uma grande questão, uma grande conquista, né, terem dados de vigilância socioassistencial no Ministério da Cidadania,
a gente identificou 4.415 crianças entre 0 e 2 anos vivendo em acolhimento institucional. A gente, depois de saber tudo que se forma, né, nessa fase da vida, qual é o prejuízo de estar sem um pai, sem mamãe, sem um cuidador específico, né? Então, como a gente melhora a condição dessa criança estar num ambiente mais propício para o desenvolvimento? E aí essa questão que no acolhimento familiar, que assim, se diz que é mais interessante para a criança, tem só 307 crianças, né? Porque os serviços não conseguiram ser implementados. Então, o que precisa para implementar o serviço? Inclusive, essas crianças em acolhimento institucional também são público prioritário do Criança Feliz. É um serviço que ainda não conseguiu ser implementado, né? Um público prioritário 3, que ainda está em construção da metodologia específica para o Criança Feliz levar essa atenção também para essas crianças, que na verdade são as que mais precisam, né? Porque elas estão justamente privadas mais ainda, né? Da família, que é a base desse desenvolvimento inicial. Então, essas recomendações ficaram muito bacanas, eu recomendo que se leia, né? E aqui tem um pouco detalhando, né, sobre essa recomendação, e aí também trata a adoção. A adoção é outra questão muito interessante para a gente entender. Para mim, um grande termômetro de se considerar a criança como sujeito de direito é o modo como se realiza a adoção. Porque se ela é um sujeito de direito, a gente tem desde o ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a perspectiva de que a justiça ela tem o papel de habilitar os adotantes, né, e de mediar essas entregas para uma nova família. Porque uma nova família é uma coisa muito séria. Porque gostar de criança todo mundo gosta, mas quando a gente adota uma pessoa. Então tem que ter um planejamento, uma consciência, né, e saber lidar com a especificidade das necessidades da criança adotada. E geralmente isso não acontece. As pessoas fazem adoção em função do direito do adulto. Né? Eu quero uma criança, então nem preciso na justiça. Existe, infelizmente, até compra de criança, né? É um absurdo, porque parece que é o objeto. Se eu acho na rua é minha. Então, assim, essa estrutura de mediação da adoção por meio da justiça, que a mãe também que manifesta interesse em entregar precisa ser atendida na justiça, ela tem também que ser compreendida como um sujeito de direito, com direito de entregar e de receber apoio, porque é um sofrimento. Dessa mãe, tem um livro Mães Abandonadas, para ela chegar a entregar uma criança, e aí nem se diz abandono, é porque quando ela entrega, ela está deixando a criança numa situação protegida, ela foi abandonada antes, essa mãe. É porque ela não contou com o apoio da família, né? Geralmente o homem nem é citado, parece que ela fez a criança sozinha. Então, existe toda uma clareza quando a gente entende a dinâmica desses fatos para a gente cuidar com respeito de todos os envolvidos, por exemplo, no processo de adoção. E essa recomendação também diz isso, né? Que se prevenir o acolhimento institucional da criança, então ela pode de repente já ir direto da maternidade para as famílias habilitadas, não é para qualquer família. A gente tem muito mais pessoas querendo adotar no Brasil do que crianças. Então, no contexto da pandemia, se organizou a rede para ela poder ir direto para a adoção sem precisar ser acolhida institucionalmente. Então, essa recomendação é um grande marco histórico nos direitos da criança e eu acredito que ela vai trazer luz para aprimoramento das outras e do marco legal também. Embora a gente queira que o marco legal, se for alterado, seja de forma orgânica e não fragmentada, né? Um artigo aqui, outro ali. E a gente trabalha muito para isso. Então tá, eu vou terminar por aqui, agradecer e deixar um pouquinho de tempo para o debate, pelo menos. Ivânia, eu agradeço, né? Mas só para falar aqui, tem algumas pessoas perguntando se pode disponibilizar a apresentação. Se você botar aqui no bate-papo, ó, como é que eu chamo isso, gente? A figurinha da fala, tem os comentários das pessoas. Você está conseguindo ver? Ah, sim. Eu tinha visto. Vou ver. Eu posso sim. Eu vou então transformar em PDF, aí eu encaminho para a Júlia, e a Júlia pode passar para o Adriano. Vamos combinar assim, que eu nem fiz o PDF. Bacana. Pode ser? Muito bem, gente. Muito obrigado, Ivânia. Muito obrigado, Júlia. Pessoal, eu já disponibilizei para todos vocês aí o link para horas de atividades complementares e para aquelas pessoas que não são alunos, para que preencham com seus dados, para que a gente possa disponibilizar o certificado de participação, tá? Então é importante que vocês preencham direitinho as informações para não ficarem sem essa certificação de participação, ok? E fiquem à vontade agora, nós vamos abrir
perguntas, né? A gente faz um bloco de 3 e vocês direcionam e elas podem responder. Eu liberei aqui na configuração para que quem quiser fazer a pergunta ao vivo, ligar o microfone, tá bom? Tô feliz que fez sentido para vocês. Vocês estão dizendo que foi bom, sinal que são profissionais do futuro. Somos futuros colegas. A gente precisa de uma rede muito grande. Muito bacana. Eu vou aproveitar rapidamente para botar o link do desafio universitário. A gente não abriu as inscrições ainda, mas quem quiser receber notícia, lá tem um botão Quero receber notícia para quando abrir as inscrições a gente mandar para vocês por e-mail que abrir as inscrições e notícias sobre o desafio. Então, quem quiser entrar, pode ser que uma coisa ou outra do que está escrito lá mude, porque a princípio a gente teria um evento presencial em Brasília para os finalistas, mas com essa coisa da pandemia a gente acha que não vai conseguir fazer. Mas enfim, vocês já podem acessar no blog lá, tem uma série de materiais para quem quiser dar uma olhada. Então, acho que eles têm que entrar em aula, né, Adriano? Tá, então enquanto não chega, então eu queria só concluir dizendo que vocês no Rio de Janeiro têm uma rede, assim, muito potencial de rede, vocês estão começando a conectar, e eu acredito que o judiciário aí é maravilhoso, o Ministério Público, tem a Vera Cordeiro com um trabalho fantástico, eu acho que vocês podem realmente dar um salto com essa Vera Cordeiro que conexão. você fala é a do Saúde Criança? Isso. Ah, ok. Ela é maravilhosa. Então, assim, eu acho que vocês são maravilhosos, que o que vai dar diferença é vocês se integrarem mesmo, né? E vão virar um modelo para o Brasil. Doutora Raquel Pinto Espino, doutora Viviane Alves, a Luciana Grumbach, Sérgio Ribeiro, tem o CECIP, eu não conhecia vocês ainda, estou fascinada também que vocês estão sendo essa sede, né, de rede. Vocês têm a Denise Paiva, que ajudou a fazer a lei do registro civil. Então, realmente, eu acho que vocês podem construir esse mapeamento do Rio de Janeiro e esses exemplos de ação integrada. Tem a deputada Daniela do Vaguinho, né, que é muito atuante na frente parlamentar da primeira infância. Vocês realmente podem fazer esse exercício de trabalho em rede aí para ver a diferença. A também, né, que tem sede aí, está fazendo um grande apoio para a implementação do marco legal. Acho que o Rio de Janeiro é fantástico, assim, com esse potencial, que só falta conectar para, né, enfrentar os desafios também que são enormes, exatamente. Criar a rede pela primeira infância do Rio de Janeiro, né, Ivânia? Que, como a gente fez no DF. Isso, exatamente. Ainda não. Vocês podiam protagonizar isso, olha. Quem sabe não trabalha isso com desafio universitário. Pois é, muito bom. Então, obrigada mais uma vez, Adriana, pelo convite, obrigada pela parceria, obrigada a todo mundo que assistiu, os alunos. Eu sei que o tempo, apesar de estar em casa, mas está corrido, né? Tem as atividades de casa, tem estudo, tem filhos muitas vezes. Então, a gente queria agradecer muito pela oportunidade. É sempre um aprendizado para a gente também. Cezira é a Cezira do Ministério que está levantando a mão? É a nossa grande do Pacto Nacional pela Primeira Infância também, né? Embaixadora. Tem como abrir o microfone dela, Adriano? Eu não sei como é que faz. A Cezira, só um minutinho. Eu liberei aqui a configuração para todo mundo, mas eu posso colocá-la, só um segundo. Pacto Nacional pela Primeira Infância também no Rio de Janeiro. Teve a Semana da Primeira Infância no Tribunal, né? Eu acho que vocês também podem aproveitar os recursos que estão vindo do próprio pacto aí na universidade. Isso, está liberado, Cecília. Você pode ligar na parte da tela inferior, na parte inferior da tela, clicar no microfone que já aparece o som. Isso, muito bem. Oi, gente, quando eu apertei esse levantar a mão, eu não sabia que era isso. Agora você está com direito da palavra. Entrar no chat para elogiar e agradecer, dizer que foi magnífico esse encontro, essa aula, gostei muito de acompanhar. Muito obrigada. Então, que venham outros. Um grande abraço para todo mundo. Obrigada, Cezira. Um abraço grande. Obrigado, gente. Bom, Júlia, eu acho que não vai ter tantas
perguntas, eu acho que foi bem esclarecedor, foi mesmo bem didático, a parte inicial de apresentação sobre a primeira infância, depois a apresentação da Ivânia, também foi muito bacana, eu acho que ela apresentou de uma forma muito clara, elucidando aí dentro da política pública da assistência social, como que se enquadra o âmbito da primeira infância, e isso para a gente foi muito esclarecedor, né? Eu só tenho a agradecer aí a parceria com o Ministério da Cidadania, especialmente aí por todos vocês, e pela ANUP, principalmente, e pela disponibilidade, Ivânia e Júlia, de vocês realizarem esse momento, que para a gente é muito importante. Muito obrigado. A Universo agradece a disponibilidade de vocês. Obrigada, Adriana. Obrigada, Ivânia, por ter aceitado o convite. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, parabéns para vocês. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Sai aqui.